Falar sobre saúde, porque a Associação Brasileira de Psiquiatria estima que entre 20% e 25% da população tem ou terão um quadro de depressão em algum momento da vida. E, de acordo com os dados do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, transtornos mentais foram a terceira causa de afastamento do trabalho no Brasil em 2022. Por isso, a gente chamou para conversar aqui no estúdio, para entender um pouco mais sobre esse fenômeno, o médico do trabalho, também perito judicial, Dr. Raimundo Leal. Muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço pelo convite. A gente fala fenômeno porque o número é cada vez maior de trabalhadores afastados por conta de comprometimentos na saúde mental, né? O que se caracteriza, o que caracteriza esse comprometimento para que ele peça esse afastamento e que seja concedido, inclusive? O crescimento de afastamento do trabalho por motivo de transtornos mentais tem crescido muito. Antes eram as DORT, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Atualmente, sim, são os transtornos mentais. E se atribui muito às relações do trabalho, o assédio moral, burnout, que é uma novidade, já existia, mas cada vez sempre em muita evidência, a vida moderna. Então, são fatores diversos que convergem, estão convergindo, estão tornando, de fato, os transtornos mentais relacionados ao trabalho muito evidentes. Que se intensificaram também no período da pandemia, mas aí o senhor acha que, de repente, por conta desse grande número, isso acabou sendo um tanto normalizado? As pessoas acham que qualquer pessoa pode ter, é normal, enfim, e está sendo banalizado? Ou o senhor acha que realmente precisa de uma atenção maior por parte do poder público? Precisa de uma atenção maior por parte do poder público e também por parte das empresas. As empresas têm que oferecer melhores métodos, melhores relações interpessoais. O transtorno mental, ele fica codificado como um risco ergonômico, a maneira como o trabalho é realizado. Ele se caracteriza por metas, às vezes até inatingíveis, que são exigidas. A pressão por resultado tem crescido muito e tudo isso concorre para que os transtornos mentais estejam em tamanha evidência. Com relação à Covid, sem dúvida, mas não só a Covid. Essas relações que eu me refiro são muito mais prevalentes do que as sequelas da Covid. Porque as sequelas da Covid não somente dos transtornos mentais, mas a sequela da Covid no organismo como um todo, o físico e o mental. Quais são os sinais que os trabalhadores apresentam, né? O que é mais comum de se perceber quando começa a ter essa queda na produtividade, que pode sinalizar algum fator emocional de saúde mental? Tristeza, insatisfação em ir ao trabalho, absenteísmo, que é a falta ao trabalho, são pontos importantes que começam a dar sinais de que realmente aquele quadro vai evoluir. E sempre quando evolui, o primeiro transtorno caracterizado é estresse do trabalho e depressão e ansiedade, em um quadro misto. Isto acontece, já foi citado, que a estatística é evidente, e que evolui para o afastamento do trabalho, recorrer à autarquia, que no caso é o INSS, caracterizando com afastamento, e a empresa toma prejuízo conjunto juntamente com o trabalhador, porque o ideal é que a empresa fortaleça o ambiente de trabalho, fortaleça as relações, levantando a autoestima do trabalhador, que também levanta a autoestima da família, oferecendo, onde entra a medicina do trabalho, oferecendo os programas que são exigidos na lei, oferecendo uma educação no que se refere à vida, como emagrecimento, atividade física,
prevenção de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Isso aí tudo faz parte da medicina do trabalho. E a empresa, ela tem que encarar o médico do trabalho como uma ferramenta imprescindível para manter a produtividade que ela deseja alcançar. Vamos dar uma olhada quais são os principais fatores de afastamento, né, dos trabalhadores. A gente elencou alguns deles. Olha, lesões, né, o senhor falou aqui no começo, ainda lideram. E tem as doenças do sistema ósseo e muscular e do tecido conjuntivo. O que mais especificamente seria? Problemas na coluna, joelho? Aí o que eu falei, que a DORT, LER-DORT, que a gente usa as duas siglas, lesões por esforço repetitivo, e DORT são distúrbio ósseo muscular relacionado ao trabalho. Antes era só LER, depois chegou e uniram-se essas duas siglas. Isso são lesões que acontecem, como a senhora se referiu muito bem, parabéns, do sistema ósseo-muscular. E aí ele entra como todo. Na minha apresentação, a senhora referiu que eu sou também perito. Sim. E aí, como perito, como método de trabalho e como perito, eu vejo com muita evidência, com muita clareza. São as lesões de membros superiores, mãos, punhos, cotovelo, ombro, lesões de membros inferiores, joelho, tornozelo, pé, e as lesões da coluna vertebral, principalmente a coluna lombar. A mais evidente é o carro-chefe. Isso acontece por relacionados à ergonomia do trabalho. Dá indícios de que essa ergonomia não está boa. O trabalhador está assumindo posições que não deveria assumir, do tipo flexão e extensão da coluna com carga. Um objeto, fletir a coluna e transportá-lo para um outro local. Então, isso aí é uma sobrecarga da coluna que provoca adoecimento, e a doença da coluna vertebral, com esses outros transtornos lerdóticos que eu me referi, são doenças relacionadas ao trabalho, que se equivale ao acidente do trabalho. A doença do trabalho se equivale ao acidente do trabalho e, como tal, é relacionada estatisticamente. Quando se cita o número de acidentes daquele ano do exercício de 2024, vai acontecer o acidente de trabalho típico ou de percurso, e vai ser incluso aí também as doenças relacionadas ao trabalho. Por exemplo, as lerdoses e as doenças mentais, transtornos psiquiátricos. Tudo entra como acidente de trabalho. E está crescendo muito, está em ascensão o acidente de trabalho. O que preocupa a nós, profissionais da saúde e segurança, e essa preocupação nós transmitimos para o governo e transmitimos para as empresas privadas. A nossa presença aqui hoje tem um objetivo importante de divulgar a importância do médico do trabalho na empresa, a importância dos programas da medicina do trabalho naquela empresa, e que o empresário não entenda como despesa, como gasto, que entenda aquilo como um investimento, porque de fato vai aumentar a produtividade da sua empresa, vai aumentar a autoestima do trabalhador, da família dele, e os resultados serão mais interessantes. Muitíssimo obrigada, são informações valiosíssimas, a gente, inclusive, alertando para esse fator que pode levar, inclusive, a aposentadoria, né? Essa terceira maior causa de afastamento dos trabalhadores, que são as doenças relacionadas à saúde mental, podem levar, inclusive, à aposentadoria por doença do trabalho, né? Então, é um alerta importante para os trabalhadores e também para as empresas. Muitíssimo obrigada mais uma vez, doutor Raimundo Leal, que é médico do trabalho e perito também. Um ótimo dia para o senhor. Agradeço a oportunidade de divulgar a minha especialidade, a medicina do trabalho. Obrigada. Obrigado.